vento do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. É assim que nós oramos. Amém. Que coisa boa. Amo essa música que cantamos. Irmãos, todos nós sabemos, eu pelo menos imagino que vocês saibam, que a imagem é algo muito importante. Tanto é assim que o Instagram e essas redes sociais que mostram a imagem pipocaram, né? A imagem é algo muito importante. Eu gosto muito de uma frase do pastor Tim Keller, pastor reformado americano, e ele diz que o problema é que nós estamos ultimamente sendo mais guiados por imagens do que por ideias. Tão forte isso, a gente entender que temos sido guiados por imagem, dada a importância que a gente tem dado a essas imagens. E eu tenho dito repetidamente aqui desse púlpito, nos cursilhos e aonde eu vou pregar, que isso tem feito que as pessoas fiquem ansiosas. A gente fala muito da ansiedade como o mal do século e os problemas de ansiedade, mas tem muito a ver com a imagem, com a aparência. As pessoas às vezes se enganam sobre o que é a aparência, sobre o que é a realidade, e isso torna as pessoas cada vez mais ansiosas. As pessoas olham as redes sociais dos outros, acham que todo mundo é feliz, menos ela, criam expectativas falsas, e isso tem gerado muita ansiedade. E eu acredito que estamos todos afundados nessa cultura. Ninguém está salvo desses problemas que temos do que é imagem. Somos influenciados por isso, temos dificuldade de ver passada a imagem, o que é real, ver o coração das pessoas, a gente não consegue. E outra questão que me chama muita atenção é a questão da beleza e o conceito de beleza, porque essa indústria de imagem, indústria imagética, ela quer definir o que é bonito esteticamente, os padrões de beleza, o cabelo, barba, tamanho de cintura e de busto, tudo se quer definir esteticamente o que é bonito. Isso tem impacto direto na nossa autoestima, por conta da nossa autoimagem. Se eu for entrar aqui no tema então da pornografia, eu nem termino, porque é muita mentira que é colocada na cabeça das pessoas como se fossem verdades, e isso deixa as pessoas, além de ansiosas, frustradas, porque nunca vão conseguir chegar nesse paradigma que eles veem e acham que é verdade, mas é apenas imagem, é apenas uma mentira, é algo fake. E isso tudo tem muito impacto na nossa espiritualidade. E eu queria falar um pouquinho acerca dessas questões, mas tudo isso com base nesse texto que nós lemos, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, que é o texto da unção do rei Davi. Então eu quero contar essa história e fazer algumas reflexões acerca da imagem, da beleza e de tudo isso que a gente está vivendo. Depois que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, vagou pelo deserto ali por 40 anos e entrou na terra prometida com Josué, sendo que quando ele entrou na terra prometida, ele teve que defender essa terra, primeiro conquistar a terra e depois ficar se defendendo das terras dos seus vizinhos, e nessa luta eles foram liderados por juízes, gente como Sansão, Gideão, Débora, que Deus levantava para liderar o povo de Israel nessas conquistas e nessas defesas, homens e mulheres de Deus. Sendo que acontece que todas as outras nações ao redor tinham reis. Então chegou uma hora que o povo pediu um rei, e Deus não queria, porque Deus dizia assim: eu sou o rei de vocês, vocês não precisam ter um rei como as outras nações, sendo que o povo é cabeça dura. E quando eu digo povo, você pode entender, eu e você, nós somos cabeça dura. E o povo na época disse: não, a gente quer um rei. E Deus disse: tá bom, vocês querem, então eu vou autorizar a Samuel, que foi o último dos juízes e profetas, sacerdotes. Samuel, Deus disse assim: tá bom, Samuel, você vai lá e vai ungir um rei, que eu vou dizer quem é. Então foi assim que Samuel ungiu ao primeiro rei de Israel, que chamava Saul. Saul era um homem forte, um guerreiro alto, bonito, e ele foi ungido o rei de Israel. Sendo que Saul não foi muito bem. Saul até começou bem, mas depois não andou muito bem. E Deus então já planejou um segundo rei para suceder Saul, já que Saul tinha cometido alguns equívocos. Sendo que o problema é que Samuel, que foi esse profeta, esse juiz, que ele ungiu Saul, ele se apegou a Saul, e ele estava com pena de Saul, ele estava com dó de Saul, mas Deus disse a ele, e aí é onde entra o texto que nós lemos. Esse capítulo 16 é justamente nessa hora, onde Deus diz assim a Samuel: por que você está com pena de Saul? Eu não já rejeitei ele como rei? Eu não já escolhi um outro rei
então não tenha mais pena dele não, vá lá ungir ao rei que eu já escolhi. E aí Samuel ficou preocupado, porque Samuel disse: rapaz, se eu for para algum lugar dizendo que vou ungir a um rei, Saul vai ficar sabendo e vai me matar, porque veja, Saul ainda era o rei, Deus já tinha rejeitado, Deus já tinha escolhido outra pessoa, mas Saul ainda era o rei. Samuel disse: eu vou chegar lá e ungir alguém, eu tenho amor à minha vida. Mas aí Deus diz assim a Samuel: não se preocupe, você vai para Belém, uma cidade que existe lá, Belém está até hoje lá em Israel, você pode visitar o campo dos pastores, está lá até hoje. E Deus diz assim a Samuel: você vai lá em Belém, na casa de um homem chamado Jessé, mas você não precisa chegar lá dizendo que vai chegar para ungir um rei, não, para Saul lhe matar. Você chega lá e diz que vai fazer um culto, diz que vai sacrificar, e quando chegar lá, eu lhe digo o que é que você vai fazer. Então Samuel obedeceu a Deus, foi para Belém. Quando chegou em Belém, o povo saiu, Samuel era uma pessoa muito importante, o povo ficou com medo: o que é que Samuel está fazendo aqui? Mas Samuel disse: não, eu vim em missão de paz, eu vim fazer um culto, então vamos nos santificar para sacrificar. E aí então Jessé fez um grande banquete, uma grande reunião, e eles então estavam todos reunidos. E nessa conversa Samuel então começa a olhar os filhos de Jessé para saber a quem Deus tinha escolhido. E o primeiro deles chamava Eliabe, o primogênito. E quando Samuel viu Eliabe, disse: certamente é esse, é o primogênito, é bonito, é alto, é forte, e vai ser esse. E aí chega o versículo 7, que é o versículo chave desse texto e dessa mensagem, onde Deus diz assim para Samuel: não se apegue à aparência, porque os homens olham a aparência, Deus vê o coração. E aí Samuel ouve isso de Deus, então chama o segundo, Abinadab, e o terceiro, e o quarto e o quinto, e os 7 primeiros filhos de Jessé passaram, e nenhum deles Deus disse a Samuel que era o escolhido. Então Samuel disse para Jessé: acabou seus filhos, só tem esses 7? E Jessé disse: não, eu tenho o menor, o caçula, mas ele não está aqui, ele está cuidando das ovelhas, ele está no pasto. E um comentarista bíblico uma vez disse assim, que Davi é a Cinderela dessa história. Estava fazendo as tarefas domésticas, não foi convidado para a festa, para o banquete, mas Deus tinha outros planos para ele. E Samuel então diz assim a Jessé: ninguém senta na mesa aqui nesse banquete enquanto esse filho não chegar. Então Jessé manda buscar Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, e Davi chega, e quando Davi chega, Deus diz a Samuel: é esse. Davi chega bonito, ruivo, e Deus diz assim para Samuel: é esse. Então Samuel imediatamente unge Davi, e o Espírito de Deus desde então se apodera de Davi. E essa história que nós lemos e eu acabei de contar é o começo de muitas aventuras de Davi depois que ele foi ungido rei. Sim, porque aqui ele foi só ungido rei, ele não foi coroado rei, ele só iria ser coroado rei mais de 20 anos depois disso. Aqui foi a unção. Entre a sua unção e a sua coroação, Davi passou por muitas aventuras. Davi virou escudeiro de Saul, músico. Davi matou um leão e um urso. Davi matou Golias. Davi matou centenas de filisteus inimigos. Davi fugiu de Saul. Davi reinou parcialmente só sobre 2 tribos. Depois então Davi reinou sobre todo Israel. Então foram muitas aventuras do rei Davi, porque Deus era com ele depois dessa unção. E dessa história toda eu quero focar aqui na unção de Davi. Quero focar nesse versículo 7 maravilhoso. Os homens veem a imagem, veem a aparência, mas Deus vê o coração. Essa é que é a chave desse texto. E embora isso seja óbvio, a gente está tão imerso numa cultura de imagem e de aparência, que a gente precisa lembrar disso todo dia, de que Deus vê o coração. Samuel, quando viu Eliabe, que era o mais velho de Jessé, aparentemente era ele, porque ele era o primogênito, e porque ele era forte, porque ele era grande. E naquela época, o rei era aquele que liderava nas batalhas, era aquele rei guerreiro. Então Samuel disse: está perfeito, é esse. Mas não era o óbvio. Nós precisamos aprender a ver passado o óbvio. Isso é o que a gente precisa. A Bíblia diz que Davi, que talvez não seja o óbvio, não fosse o óbvio, não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro,
mas era o homem que Deus tinha escolhido. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não, Davi era longe de ser perfeito. Davi era homicida, adúltero, mentiroso, pecador como eu e como você. Aliás, Deus me livre de ser pecador como Davi. Eu sou pecador, mas não quero nem ser perto de como foi Davi, porque Davi realmente errou muito. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que se arrependia, não vivia de remorso, ele realmente se arrependia, voltava a Deus. E o fato é que Deus tinha escolhido ele para além da imagem. Deus estava dizendo assim para Samuel, quando não escolheu Eliabe: a força pode ajudar, mas eu quero algo mais importante. Isso não significa dizer necessariamente que Eliabe era ruim, ou que os outros filhos todos eram ruins. Só significa dizer que Deus tinha escolhido outra pessoa. E vamos combinar, Deus parece gostar de escolher aquilo que não é óbvio, desafiar os valores do mundo, reverter ou subverter os valores. Esaú era o óbvio e Deus escolheu Jacó. Arão era o óbvio, Deus escolheu Moisés. E a lista aqui era enorme, porque como diz o versículo 7, o homem vê a imagem e a aparência, mas Deus vê o coração, e Deus é surpreendente. Agora eu queria abrir um parêntese nessa história para dizer a vocês que a imagem é importante. A gente vai amadurecendo e vai compreendendo isso. Quando eu aprendi esse texto, muito jovem, eu aprendi que Deus vê o coração e o homem vê a imagem. Eu entendi mais ou menos. Eu achava que tinha entendido tudo, mas eu entendi mais ou menos. Porque eu entendi assim: se importa mais o coração do que a imagem, e se Deus vê o meu coração, para mim só importa o que Deus vê, então eu não vou me importar com a minha imagem. Foi assim que eu comecei a viver depois que eu me encontrei com esse texto bíblico. Eu já não sou um camarada que me visto muito bem, eu não sou um camarada que tenho tanta vaidade física assim, mas depois que eu vi esse texto, aí foi que eu larguei mesmo. Eu só andava com roupa larga, só andava feio, largado mesmo, porque eu entendia que não me importava o que as pessoas olhavam e pensavam de mim. Eu saía para pregar, eu fico me lembrando que eu saía para pregar o evangelho de sandália, por tudo quanto era canto, porque eu dizia: não me importa o que os outros acham, o que importam é Deus. Ao ponto de meus cunhados, casados com as irmãs de Paula, minha esposa, um dia foram lá em casa, jogaram roupa fora. Eles e Paula fizeram um negócio contra mim, chegaram na minha casa, jogaram uma série de roupas fora, foram no shopping, compraram roupas novas para mim, porque eles disseram que eu estava muito largado, e eu estava mesmo muito largado. Eu já sou, mas eu estava muito pior, porque eu entendia que a imagem não era importante. Mas hoje, com a maturidade, tem coisa que a gente só aprende quando vai amadurecendo. A imagem é sim importante. O versículo 7 não mudou. Deus vê o coração, mas os homens veem a aparência, e nós convivemos com os homens, então a imagem é sim importante. Eu não vivo sozinho, é claro que eu me importo. Às vezes, quando a pessoa é muito jovem, diz assim: eu não me importo com o que as pessoas dizem, e não é verdade, ou então isso é só por assim dizer. Porque se nós vivemos em comunidade, é claro que a gente se importa com o que os outros dizem para a gente. O ruim, o errado, o desequilíbrio é quando a gente vive obcecado pela imagem, é quando a gente vive obcecado pelo que as outras pessoas veem da gente, obcecado pelas opiniões que as pessoas têm da gente. Aí é desequilíbrio, é erro. Mas você entender que é importante a imagem que você passa para alguém, isso para mim chama equilíbrio, maturidade. Eu demorei um pouquinho para entender isso, mas eu entendia. Eu achava que o importante era só ser, mas depois eu entendi que parecer também é importante, porque ia ter ocasiões onde eu ia ser, mas se eu não parecesse o que eu era, eu ia lançar uma imagem equivocada. Não bastava eu ser honesto, eu tinha que parecer honesto. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Por quê? Porque a nossa imagem, a nossa aparência também fala do nosso comportamento. Nós pregamos o evangelho com o que a gente diz, mas muito mais como a gente se comporta e como a gente age. Então nossa imagem é muito importante, inclusive na pregação e no testemunho do evangelho, porque tudo o que a gente diz e o que a gente aparenta deve glorificar a Deus. Então Deus vê o coração, e isso é o mais importante, mas o homem vê a imagem, e nós nos relacionamos com os homens, e nós precisamos cuidar da nossa imagem.
Esse foi o primeiro parêntese. Agora eu quero abrir um segundo parêntese decorrente desse primeiro. Ou seja, na verdade eu estou abrindo uma chave e um parêntese, né? Porque tem esse negócio de colchete, chave, parêntese. Nunca fui bom de matemática não, mas tem esse negócio, né? Estou abrindo um parêntese do parêntese, que é para dizer um pouquinho sobre beleza. Porque eu digo que a imagem é importante e as pessoas podem achar que eu estou falando de outra coisa. A gente tem falado de imagem, mas eu quero falar de beleza. Significa que a estética não necessariamente é aquela que a cultura está definindo que é bonita. Você se preocupar com a sua imagem significa se preocupar com o que as pessoas estão vendo acerca de você, o que você quer dizer ao mundo acerca de quem você é e de como você se comporta. Mas isso não tem necessariamente a ver com o que as pessoas definem de padrão do que é bonito esteticamente. Por isso eu quero dizer a você com toda a veemência possível que você não se permita ser taxado de feio por outra pessoa. Feio ou feia por ninguém. Muitas vezes as pessoas me procuram e elas têm uma autoestima muito baixa, uma autoimagem muito arranhada, e elas acham que são feias. Por quê? Porque elas foram criadas de certa maneira, com certos padrões, de que bonito é só se for de um jeito ou de outro jeito, se tiver tantos quilos, ou se tiver tal tamanho, se não for assim, não é belo. Mas isso não é verdade, porque esses conceitos estéticos de beleza mudam de cultura para cultura, de país para país, de tempos para tempos. O que era bonito nos anos 80, hoje já não é bonito. O que era moda nos anos 90, hoje já não é moda. Isso muda com a cultura, muda com as pessoas. A verdadeira beleza não tem a ver com esses padrões estéticos externos. Quando você descobre que você é filho e filha amada de Deus, quando você descobre que você foi criado pelo artista mais criativo e lindo do universo, você vai começar a desprezar esses conceitos temporais e começar a se amar mais e se compreender belo com conceitos atemporais e eternos. Quando a gente ama, a gente acha bonito. Tem um ditado que diz isso, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso vale para o amor próprio também. Quando você sente que é amado por Deus, quando você sabe que é amado por Deus, o amor do Criador está sobre você, do grande oleiro, do grande artista, você começa a se amar mais e você começa a ter uma autoimagem melhor e se achar mais bonito, bonito eternamente. E aí agora eu fecho todos esses parênteses e colchetes que eu fui abrindo, e a gente volta. Imagem é importante, independentemente de beleza. Não permita que ninguém diga se você é bonito ou não com padrões. Beleza é uma questão de quantidade de amor, inclusive de amor próprio. Ok, agora, assim, há algo que a gente pode chamar de beleza verdadeira. Aquilo que Deus o Pai acha bonito, e isso não muda, nunca mudou. Aquilo que Deus o Pai acha admirável, e aí sim entra o coração do versículo 7. O homem vê a imagem, mas Deus vê o coração. Se não me falha a memória, foi Vinícius de Moraes que disse, e foi festejado por isso, né? Me desculpem as muito feias, mas beleza é fundamental, e eu concordo com ele 100%. Beleza é fundamental, sendo que a beleza fundamental não é essa que ele estava falando. Beleza imagética é a verdadeira beleza que é Cristo em nós. Essa beleza é fundamental. A gente começou lendo uma história que se passou em Belém, muitos anos antes de Cristo, no tempo que Jessé era de Belém. Davi nasceu em Belém. Isso no Antigo Testamento. Mas aí no Novo Testamento, Belém aparece de novo. O lugar de nascimento de Jesus, porque Jesus era descendente de Davi, é da linhagem de Davi. E Jesus não era particularmente bonito para os padrões estéticos da época, nós não conhecemos. Mas eu não estou dizendo também que Jesus era feio, de forma nenhuma. Eu sei que tem personagens bíblicos que a Bíblia diz que eram bonitos, como Absalão, como o próprio Saul, Davi. O texto bíblico não diz se Jesus era bonito ou se Jesus era feio. Mas Isaías, centenas de anos antes, profetizando acerca de Jesus, no capítulo 53, diz assim: não tinha parecer nem formosura, falando de Jesus. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías estava vendo Jesus sofredor no seu sacrifício. Não viu beleza estética nele.
Mas ao mesmo tempo, também no Antigo Testamento, o homem mais sábio de todos, Salomão, escrevendo Cantares, diz que ele é o mais belo entre os milhares. E até hoje a gente canta: lindo, lindo, lindo és, Jesus. E essa beleza que nós louvamos e que a gente diz que Jesus é, e eu sei que é uma beleza eterna. É uma beleza que transcende todos os padrões estéticos, todas as culturas. Ele é belo para o africano, para o asiático, para o brasileiro. Em 2020, no ano 500 ou 4.000 anos antes de Cristo, Jesus era belo porque são belezas eternas, belezas do coração, beleza de caráter, beleza de virtude. Essa é a beleza verdadeira. Quando terminar esse sermão, daqui a poucos minutos, eu vou pedir que o meu amigo e companheiro, o reverendo Marcondes, cante uma música que a gente gosta muito, O Rosto de Cristo. Essa música é linda, e essa música diz que ele inspirava fé, também confiança. Por quê? Porque Jesus era certo do amor do Pai. Jesus ouviu mais de uma vez o Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu fico só imaginando Jesus, quão lindo Ele é, como Ele inspirava fé, como Ele transportava amor. Isso realmente vai transcender todas as culturas. Na época de Davi, os valores do mundo, da guerra da época, o poder da imagem sucumbiu na frente de Samuel. Deus escolheu outro, porque Deus via o coração. Na época de Jesus, os valores do mundo, os poderes da imagem e da economia e as forças espirituais também sucumbiram quando Jesus nasceu na mesma Belém, numa manjedoura, num lugar pobre, ermo de um império, porque Deus vê o coração, Deus não vê a imagem. E Jesus abre mão da sua glória, abre mão da sua beleza eterna e vem para nos dar vida. Eu vou dizer um negócio a vocês que me acompanham há muito tempo aqui na igreja sabem que eu hoje estou tranquilo, eu estou de boa. Mas se eu tivesse muito pentecostal hoje, sabe como é que eu ia terminar esse sermão? Eu ia terminar esse sermão dizendo assim: Deus vê você que está aí fazendo tarefa doméstica, você que nunca foi convidado para uma festa, você que não é bonita aos olhos do homem, você que não se sente bonita, Deus vê você, Deus escolheu você, Ele manda lhe buscar no meio dos estrumes das ovelhas, Ele diz que você é lindo, que você é linda e a beleza dele é eterna, Ele sabe o que é bonito na eternidade. Era assim que eu ia caminhar para o final do sermão se eu tivesse mais pentecostal. Mas eu estou tranquilo, eu estou de boa. E eu vou terminar esse sermão dizendo assim: homens veem imagem, alguns reais, outras nem tanto, mas Deus conhece o seu coração. Homens definem padrões, Deus transcende os padrões. O que permanece na cultura, nos tempos, é o coração, é a virtude, é o caráter. Como está o teu coração? Estava preparando essa mensagem e eu vou dizer algo para você que o Espírito Santo falou para mim. Eu estava pensando em homens e mulheres que talvez não se sintam bonitos, esteticamente bonitas, e que ouvindo essa mensagem podiam ter a sua autoimagem transformada, podem ter a sua autoimagem transformada. Homens e mulheres que, ouvindo essas palavras que eu acabei de transmitir, podem dizer assim: o Pai me ama, Ele é o grande artista, Ele é o Criador. E a beleza verdadeira é a virtude, é o meu caráter, ser mais parecido com Ele, isso é eterno. E eu vibrei quando eu pensei isso, vibrei, eu vou pregar esse sermão. E eu sei que homens e mulheres vão ser transformadas pelo Espírito Santo, porque vão sentir o amor do Pai. E eu estava animado com esse negócio. E aí o Espírito Santo me disse algo. Ele disse: Ivanzinho, mas vai ter gente bonita aos olhos dos homens, que quando ouvirem essas palavras vão pensar assim: queria eu que Deus visse só a imagem, porque o meu coração está podre. Gente que é belo, que é bela, gente que tem curtidas e likes nas redes sociais,
gente que bota a roupa da moda, gente que bota o último sorriso, mas cujo coração está apodrecido, cujo coração está longe de Deus. E a todos os públicos, a mensagem é a mesma. Se você não se acha bonito ou bonita, se preocupe com o que é bonito eternamente, porque Deus vê o coração. E se você que se acha bonito ou bonita, pouco importa, mas o seu coração não está bem, o que importa é o seu coração, e Ele pode transformar o seu coração. Ele quer transformar o seu coração. É no poder dele e não no seu. Você tem que querer, você basta pedir, e é uma obra que o Espírito Santo vai fazer em você, de transformar o seu coração, o seu caráter. E você vai começar a mudar o seu valor. O seu valor não vai ser somente naquilo que o homem vê, ou que você vê, quando você olha para o espelho, mas aquilo que Deus vê, agora e na eternidade. Eu vou orar. Nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus é espelho. E a minha oração é que você, ao entrar nesse espelho, ao ser deparado com a palavra, você se enxergue e busque nesse espelho a beleza verdadeira, a beleza do caráter e da virtude de Cristo, o semblante dele no seu. É assim que eu oro em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que tu faça um milagre de autoimagem, de autoestima, para todos aqueles irmãos e irmãs que porventura se sintam menos aos olhos dos homens. Que eles sejam revestidos agora pelo poder do teu Espírito Santo, revestidos do teu amor incondicional. E eles se vejam bonitos em ti. E oro por aqueles, Pai, cuja beleza estética atrapalha, porque se preocupam apenas com o que os homens veem. A esses, Senhor, que estão aqui com o coração aquecido, que estão com o coração em chama agora, ouvindo tua palavra, transforma o coração deles, Senhor. Muda a ordem de prioridades, Senhor. Faz com que eles almejem a beleza eterna, a beleza mais linda, que é aquela tua em nós, a tua face em nós. Faz essa obra, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.